Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre o melhor negócio feito pelo São Paulo nos últimos anos. E fala também sobre o futuro de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo. Eles permanecem para 2026. Fala também sobre mais uma venda fechada no São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E dá para cravar mais uma venda fechada no São Paulo, essa ao contrário de todas as últimas, envolvendo Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, vai ser festejada pelo torcedor tricolor. É que Galopo, que estava emprestado ao River Plate, bateu a meta. E a partir de agora o River é obrigado a comprá-lo por 4 milhões de dólares, a gente está falando de algo na casa dos 21 milhões e 300 mil reais. Bora voltar no tempo para explicar para você que quando o Galopo foi emprestado para o River Plate, o São Paulo recebeu o Enzo Dias, ambos por empréstimo gratuito, com cláusulas que tornariam os negócios obrigatórios. O Enzo Dias bateu a sua meta no São Paulo e vai ser adquirido por 2 milhões de dólares. Cláusula que envolvia o Galopo e o River Plate previa que ele precisasse jogar metade das partidas, pelo menos metade das partidas do River Plate, pelo menos por 45 minutos. E o Galopo já alcançou 23 jogos com mais de 45 minutos. Como o River só entra mais 6 vezes em campo até o fim da temporada, já dá para cravar que o Galopo terá essa meta alcançada e o São Paulo vai faturar esses 21 milhões e 300 mil reais. Como é obrigado a pagar 2 milhões de dólares pelo Enzo Dias, vão sobrar ao São Paulo 2 milhões e 300 mil dólares. Dá para dizer que o negócio acaba sendo interessante. Sobram 12 milhões e 300 mil reais nessa troca envolvendo Galopo e Enzo Dias. Agora de falar sobre o São Paulo com o melhor negócio feito pelo tricolor nos últimos tempos. São Paulo que se acostumou a contratar muito mal. Daniel Alves, Juan Fran, James Rodrigues, Lucas Moura, Oscar, foram vários os atletas de custo altíssimo e que dentro de campo não conseguiram entregar. Já Marcos Antônio, que ainda pertence a Lazio, teve na metade desse ano o seu contrato de empréstimo prorrogado por mais uma temporada. E no fim desse contrato, em junho do ano que vem, o São Paulo será obrigado a comprá-lo do time italiano. Operação que vai gerar na casa dos 27 milhões de reais. Por que dá para dizer que o negócio é espetacular? Primeiro porque o São Paulo não precisou desembolsar os 27 milhões de reais no meio desse ano, como havia sido combinado no primeiro empréstimo. O tricolor alegou dificuldades financeiras para a equipe italiana e conseguiu a prorrogação desse empréstimo por um ano com obrigação de compra. E essa parte da obrigação é melhor ainda, porque o Marcos Antônio tem jogado muita bola, 25 anos de idade, é o principal jogador do tricolor desde o início da temporada. E hoje dá para cravar que o Marcos Antônio vale pelo menos o dobro desses 27 milhões de reais. Fui checar no Transfer Market, o valor atribuído ao Marcos Antônio gira na casa dos 8 milhões de euros ou 50 milhões de reais. Mas, em hipótese alguma, o São Paulo venderia hoje por algo nessa casa. Certamente haveria necessidade de um investimento maior do time interessado, atleta de enorme capacidade com a bola, sem a bola, e reparem como, a partir do momento em que ele saiu do jogo contra o Palmeiras, o São Paulo sentiu sua ausência no meio-campo e foi sendo engolido aos poucos pelo Verdão. É óbvio que a arbitragem foi determinante para a vitória por 3-2 do rival, mas enquanto o Marcos Antônio esteve presente, o São Paulo foi um. Ele saiu e o São Paulo se transformou para pior. Jogador formado na base do Atlético Paranaense, com passagens por Estoril, Shakhtar Donetsk, Lazio e PAOK. E você, qual outro jogador deixou boa impressão e foi bom negócio feito pelo São Paulo nos últimos tempos? Se tem alguns péssimos negócios, se você se lembrar de outro, também use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Agora de falar sobre o São Paulo, o presidente Júlio Casares quer separar o departamento de futebol do clube social. Essa é uma premissa de qualquer clube que se torna SAF. Você torna o departamento de futebol como um produto único e depois vende esse departamento de futebol para investidores. São Paulo ainda não chegou a esse ponto, mas o presidente Júlio Casares quer começar os trabalhos para a criação de uma SAF num futuro não tão distante. Em entrevista, o dirigente são paulino disse, abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí vou terminar meu mandato em 2026 deixando um legado. A verdade é que o Júlio Casares é a favor da criação da SAF, mas ele já percebeu que dificilmente conseguirá avançar durante o seu mandato para a concretização da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo por conta do veto do Conselho Deliberativo.
Os homens que precisariam aprovar a mudança do estatuto são radicalmente contrários, não pelo bem do São Paulo, mas por entenderem que se tornariam peças decorativas dentro do tricolor. Aquela história dele ter uma carteirinha e poder eventualmente decidir sobre o futebol, marketing ou qualquer outro departamento passa a deixar de existir com a criação de uma SAF. Importante registrar ainda que o São Paulo está na frente de outros movimentos. Criação do FDIC já garantiu cerca de 150 milhões de reais a mais 140 milhões para serem captados para pagamento de dívidas bancárias, entre outras pendências do clube. São Paulo também agora depende da aprovação do seu Conselho Deliberativo para garantir a criação de um fundo em Cotia. Fundo que pode captar até 350 milhões de reais. O objetivo é fazer com que o centro de treinamento da base do São Paulo se torne a grande referência do país, superando inclusive o Palmeiras. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor reclamou, protestou. O presidente Júlio Casares chegou a ligar para o presidente da CBF, Samir Schaut, e as primeiras consequências da péssima arbitragem de Ramon Abate-Abel no clássico do Morumbi já foram tomadas. A CBF decidiu afastar por tempo indeterminado o Ramon Abate-Abel e seu árbitro de vídeo, que na partida foi comandado por Hilbert Estevão. Os dois estão na geladeira, sem data para voltar. O São Paulo também tem feito pressão para que o áudio seja revelado, o áudio do VAR em relação aos lances mais polêmicos. A CBF já anunciou que não vai divulgar o áudio do árbitro. E a explicação se dá por uma praxe. Os áudios só costumam ser revelados, publicados, anunciados, quando o árbitro de campo é chamado pelo árbitro de vídeo e faz a conferência. Nos casos dos 4 lances polêmicos na visão do São Paulo, em nenhum deles o árbitro de vídeo conseguiu chamar o Ramon Abate-Abel para visualizar. Então não há essa divulgação. Nicola, então quer dizer que o São Paulo não vai ter acesso aos vídeos? Não. O São Paulo pode requisitar, e já o fez junto à CBF, para que ele possa ter acesso aos áudios, mas esses áudios não podem ser publicados. O São Paulo reclama de 4 lances, em 3 dá para dizer que há interferência direta. Primeiro deles, um pênalti não marcado do Alan em cima do Tapia. O São Paulo vencia por 2-0, era a chance de converter no pênalti, abrir 3-0. Logo depois, o Andreas Pereira pisa na bola, o pé dele escapa e atinge com muita força a canela e depois o pé do Marcos Antônio. Era lance para cartão vermelho, o árbitro deu apenas cartão amarelo. E um terceiro lance ainda polêmico do início do gol do Vitor Roque. Esse gol nasce de uma entrada muito forte do Gustavo Gomes no Tapia. O árbitro ignora essa falta, a jogada segue e o Palmeiras faz 2-1, abrindo caminho para a vitória por 3-2. Nada disso vai fazer com que o resultado volte, está completamente descartada essa possibilidade. Mas o São Paulo promete continuar fazendo muita pressão no Samir Schaut, presidente da CBF, que é torcedor do São Paulo, e também na comissão de arbitragem, para que deixe de ser prejudicado nas próximas rodadas. Bora fechar o vídeo para te contar se existe chance de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo não ficarem no tricolor para 2026. Primeiro, contar que esse trio somado custa mais de 5 milhões de reais por mês ao São Paulo. Conta é a seguinte: o Oscar ganha 2 milhões e 300 mil mensais, o Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil, enquanto o Luiz Gustavo ganha 700 mil por mês. Você soma tudo isso e chega a 4 milhões e 800 mil. Mas com impostos, essa cifra ultrapassa com folga os 5 milhões e chega perto dos 6 milhões de reais. Pois bem, esse trio veterano do Oscar com 34 anos, Lucas Moura com 33 e do Luiz Gustavo com 38, não se colocou à disposição para as partidas mais importantes da Libertadores da América, confrontos contra a LDU. Aí você vai lembrar, Nicola, mas o Lucas Moura entrou nos minutos finais do jogo contra a LDU no Morumbi. Verdade, mas aí a eliminação já estava praticamente sacramentada, derrota por 2-0 na ida, derrota parcial por 1-0 naquele momento dentro de casa. Importante registrar que o Oscar tem contrato até dezembro de 2027 e disputou até aqui apenas 40% dos jogos no ano que o São Paulo fez. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e disputou apenas 37% das partidas no ano. Já Luiz Gustavo, que tem contrato até o fim dessa temporada, registrou apenas 4% de aparições nas partidas do tricolor. Luiz Gustavo jogou 2 jogos, teve uma embolia pulmonar e não conseguiu se colocar mais à disposição. Só para arrematar e completar, hoje o São Paulo não cogita abrir mão do Lucas Moura e do Oscar para a próxima temporada. O Luiz Gustavo não deve ter seu contrato renovado. A renovação do elenco vai passar por outros nomes do que não essas 2 estrelas muito ligadas ao São Paulo. Se eu sou dirigente do tricolor, procuraria ambos e tentaria usar até dessa identificação que eles têm com o São Paulo para pedir
que pelo menos na próxima temporada eles aceitassem uma redução do salário. Afinal de contas, entregaram muito pouco por tudo que custam ao longo da temporada de 2025.